no comunismo teria impostos? Essa é uma dúvida recorrente, né? E aí saiu essa dúvida em um recente vídeo aí do Ian Neves, né, do História Pública, né? Eu queria colocar aí para vocês verem, para a gente poder comentar aí, para ver qual é a concepção do nosso modelo de comunismo de mercado, que é uma concepção mais moderna e mais viável de comunismo, né? Então vamos lá para o vídeo lá. Lá o P, por exemplo. No outro dia você falou que na Coreia não se paga imposto. Como isso funciona? Em que sentido você está perguntando como funciona? Na prática, você simplesmente não paga impostos. Não existe imposto de renda. Não existe uma série de impostos que existem aqui porque não existem certos mecanismos que tem aqui. Por exemplo, não existe propriedade privada de imóveis lá. Então você não consegue transferir a sua casa para os seus filhos. Nominalmente, né? Aí não existe imposto sobre imóveis, porque não existe propriedade privada de imóveis. Moradia é um direito lá. Ninguém paga aluguel. Você só tem o direito de morar na casa, sem pagar. Então não tem esse tipo de imposto, porque simplesmente não existe esse tipo de política, né? Lê dá muito sono, existe algo pra melhorar? Então, a ideia é a seguinte: esse modelo da Coreia que ele cita pode prescindir de impostos, porque você está fazendo um modelo de planejamento central em que o Estado vai lá e define tudo de antemão, como que vai funcionar cada recurso da sociedade, como que vai ser direcionado para a produção da riqueza na sociedade. O que acontece? Esse modelo tem alguns problemas, né? Como eu já citei em alguns outros vídeos, o planejamento central ele não dá conta do modelo de economia complexa que vem após a Revolução Industrial. Um modelo que já é mais que tem uma influência muito grande do setor de serviço, do terceiro setor e tudo mais. O que acontece? No modelo de capitalismo atual que nós vivemos, nós o Estado utiliza os impostos para ele não precisar ficar gerando inflação por meio de emissão de moeda. Para ter o investimento estatal, o Estado ele pode fazer duas coisas. Ele pode ou emitir moeda, e aí ele vai fazer o investimento estatal, ou ele pode cobrar impostos. E aí ele extrai o dinheiro daquela parcela da sociedade que está pagando os impostos, e aí ele usa esse recurso na sociedade por meio dos impostos. Então, vão ter vários tipos de Estado que vão utilizar mal, outros um pouco melhor o dinheiro público, mas geralmente o uso do dinheiro público é muito ruim na democracia burguesa, porque tem todos os interesses da parcela rica da população. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a dívida pública, né, que consome grande parte dos nossos impostos. Como é que funciona a dívida pública? Eu vou até fazer um vídeo específico só sobre isso. Mas como é que funciona? O Estado basicamente ele pega dinheiro, faz uma dívida para, como o Estado brasileiro é dominado pela classe rica, ele quer dar dinheiro para essa classe, ele vai e faz dívida. Aí ele dá o dinheiro. E como ele paga essa dívida? Com impostos. Aí o pobre é que paga. E quem recebe esse dinheiro aí? Quem pagou pelos títulos da dívida, que são os ricos. Então os ricos recebem duas vezes. Então, assim, o dinheiro dos impostos no Brasil é muito mal utilizado. Fora as outras formas de utilização dos impostos aqui, para dar dinheiro para político, né, para dar orçamento secreto, para dar super salários para o judiciário, para o legislativo, para o executivo. Tudo isso são utilização ruim dos impostos. Os impostos são necessariamente ruins? Não. Assim, no comunismo empresarial de mercado, que é a linha de comunismo mais moderna, que funciona, tem todo o arcabouço teórico com viabilidade, o que ele defende? Ele defende o seguinte: com os impostos, nós podemos superar o capitalismo. Por quê? Nós pegamos os impostos, utilizamos para criar empresas públicas que são naturalmente mais eficientes do que as empresas privadas. Por que elas são mais eficientes?
porque elas são em tudo igual à empresa privada, porém elas reinvestem o lucro, ela não distribui o lucro para o rico. Isso torna a empresa pública do comune empresarial de mercado mais eficiente do que a empresa privada do capitalismo. Com isso, nós vamos partir para um modelo em que se reduz as desigualdades, porque não está distribuindo o lucro para o rico, e ao mesmo tempo mantém a economia crescendo. A economia está crescendo porque está tendo mais investimento, a economia está investindo mais, seja com investimento das empresas, seja com investimento global em novas empresas. Com isso, a gente não tem o problema que acontece em outras formas de modelos econômicos da social-democracia, por exemplo, que vai travar a economia. Governos da social-democracia não crescem a economia. Então, a gente tem os meios de produção, o capital, se tornando um capital público. Assim, a gente não vai ter um modelo de capital privado, em que se enriquece a classe já rica, enriquece mais a classe rica, como é no capitalismo. E o Estado passa, como a gente não vai ter mais uma classe rica, o Estado para de sofrer influências da classe rica. Com isso, a gente fica livre para medidas de interesse popular. E, além do mais, o Estado governamental ele diminui, ou seja, o poder dos políticos dá lugar ao poder do povo. O povo faz as leis, não tem político para fazer as leis para as pessoas, não tem um político para ficar ditando como é que vai ser usado o dinheiro público. O dinheiro público, as empresas públicas vão ser administradas por trabalhadores. Então, assim, a gente tem um modelo que é melhor para toda a população e que supera o capitalismo. Ele é um modelo superior, melhor do que o modelo capitalista. Então, com isso, a gente prova que os impostos podem ser úteis. E para quem aí é ANCAP, aí é anarcocapitalista que defende que o imposto é roubo, lá no livro do Comunismo Empresarial de Mercado tem uma refutação disso, lá no final, lá tem, na terceira edição, tem uma prova de como os impostos podem ser éticos. Então, acho que é isso aí. A gente depois eu faço um vídeo aí mais específico sobre a dívida pública. Tá bom, pessoal. Por hoje é só.